Daí você falou alguma coisa do contato improvisação e o Aikido, alguma relação. E daí eu me lembro que eu me interessei porque eu tinha essa questão muito forte com a questão do corpo em si, né? Mais do que falar, por exemplo, criar um personagem, ah, falar de algum assunto, ah, que não necessariamente, claro que qualquer assunto você consegue se relacionar com o corpo, mas naquele momento da minha vida parece que precisava de alguma relação mais concreta e direta com o corpo. E eu acho que o contato improvisação veio naquele momento muito forte nesse sentido comigo. Minha primeira aula foi com o Ralph, antes até do Sul em Contato. Foi tipo assim, tipo dias depois da apresentação com a Lu, o Ralph estava aí. E eu já fui ali no 209 na primeira oficina e meio que já mergulhei naquilo, assim. E eu me lembro que foi muito importante essa coisa do contato. Na, eu não precisar. É um pouco essa relação concreta e direta com a gravidade e com a fisicalidade. Isso foi muito importante para mim naquela época, né? Porque de certa forma eu precisava um pouco largar a via de pensamento que eu tinha. E eu acho que essas concretudes e o fluxo do contato, né, me deixava muito assim nesse lugar necessário naquela época, né? O fluxo, a gravidade, o peso, a fisicalidade no contato e improvisação, que é alguma coisa muito assim concreta, né, e objetiva no sentido do encontro com o outro e enxergar o outro como parte do ambiente, né, que você está se movendo. Eu me lembro que foi muito importante essa relação direta e os pensamentos vir a partir dessa experiência, da prática concreta dessa fisicalidade do contato e improvisação. Então, de certa forma, que eu vinha dessa intensidade de alto tônus, né, do treinamento físico do ator, né, para criar essa estrutura, assim, né, o processo de largar também o tônus foi muito importante na época, né? Então, até porque eu tinha uma qualidade bem tonificada assim, no movimento, pela minha referência das artes marciais karatê. E eu me lembro que eu tive esse momento de ruptura, assim, de largar um pouco essa referência para entrar direto nesse soltar do contato, né? De soltar a tonicidade, né? O nível tônico do corpo, de perceber níveis sutis da gravidade, né? E como a gravidade age, né? Nessa transição lenta em relação com a espiral e o fluxo do corpo, né? Isso foi muito importante para me reorganizar de uma outra forma, no meu entendimento da minha estrutura, do meu mover, enfim. Então, após essa aula com o Ralph e essa relação que tem com as artes marciais, que é muito concreto também, não sei, me pareceu muito familiar o contato com a improvisação. Me pareceu uma prática assim que muito inclusiva, né? Que de maneira muito simples, mas não simplista, assim, é possível integrar pessoas e muito, eu acho que de certa forma a pessoa que vem do contato e improvisação, né, consegue mergulhar também numa prática que pode ser muito individual também, né, no sentido de relação não seria individual a palavra, mas essa relação, por exemplo, que com a gravidade e o chão, então como se você pudesse dançar, o seu primeiro parceiro, vamos dizer assim, seria o chão, né, e a gravidade que te sustenta, né, essa relação que tu tem constantemente com a gravidade e que isso você te leva para a vida, né, e ao mesmo tempo busca daí a partir dali uma estrutura, né, com a vertical em relação ao céu.
e nesse e nessa construção buscar o horizonte, né, que daí seria a relação com os outros, né, eu acho que foi muito importante essa construção que existe, esse tempo do contato. Tem um tempo, não é uma coisa urgente, que urge. Não se trabalha muito o urgente, né, o que urge, né, no contato, né. Tem toda uma construção, tem um lado muito político no contato, que é esse tempo, o tempo de construção. Eu acho que esse tempo de construção foi fundamental para eu conseguir mergulhar para uma outra via também no processo criativo na dança contemporânea. Então toda essa construção que geralmente começa pelo chão ou pelo espaço e que vem por um lado assim, que vem por uma construção que é lenta e isso pensando na prática mais iniciante do contato e improvisação, né? Que daí tem essa prática que vem pelo suave e pelo lento, né? E que esse tempo foi necessário para eu entender e digerir as coisas, a experiência assim que eu vivi a cada oficina no Sul em Contato, nesses 12 encontros com práticas diferentes e tal, e criar de certa forma um repertório de entendimento do que seria essa prática, né? Isso foi muito importante naqueles 12 meses. Foi muito importante também essa referência que é poder me sustentar no outro. Como eu vinha falando assim, na prática do treinamento físico do ator tem uma coisa muito da autonomia, né? E no contato e improvisação a gente trabalha muito essa autonomia no coletivo. Então, de certa forma, assim, me vê muito assim esse ideograma do japonês que a pessoa, ela se escreve assim, né? Não é assim, não é assim e não é assim, né? É assim. Isso é uma pessoa, né? No ideograma japonês, né? Isso vem muito assim porque são duas pessoas se sustentando, né? E esse ideograma vem muito assim nessa relação social do contato e improvisação para mim. Que é esse entendimento, como é que a gente consegue estar em movimento em relação ao outro, né? Em relação consigo, na gravidade, em relação à gravidade, espaço, mas também muito com o outro. Isso é muito forte, né? Partilhamento de peso, né? Eu faço um pouquinho, você faz comigo e a gente faz alguma coisa acontecer. Eu acho que esse entendimento, esse aprendizado foi muito importante para entender qualquer tipo de processo colaborativo na vida, na arte, enfim. Eu acho que o contato e improvisação ele vem muito assim e me ensina muito nesse lugar. Processo colaborativo, entender que eu em si é uma limitação e que eu preciso do outro para a realização de coisas na vida, e que o ser humano ele é um ser político e social. Então o ser humano ele necessita do outro para fazer as coisas acontecer, né, na vida, na qualquer coisa, nos projetos, enfim. Eu acho que isso foi fundamental, esse aprendizado para a formação de quem eu sou hoje, para aprender também um certo entendimento de fluxo que existe no contato e como é que eu consigo navegar nesse mar que é o mundo, né, nesse oceano que é o mundo. Então isso também foi fundamental. Na minha prática criativa, eu acho que o contato e improvisação teve o foco maior foi, por exemplo, no grupo Tato, que eu trabalhei contigo, que o foco foi contato e improvisação em si. Eu acho que isso foi muito importante. Mas depois disso eu acho que o contato e improvisação veio muito esse entendimento assim que eu trabalho hoje, é modulação tonal. Consciência de espaço tridimensional, isso é muito importante, né, que o contato tem, que não é uma frontalidade. E então nesse sentido a atenção, né, que navega entre dentro, fora, e o espaço que é muito tridimensional. E o nível... Continuamos? Continuamos.
Eu vou só fixar aqui. Ó, pode seguir, Leonor. Vou só abrir a porta. Tá. Pode conseguir falar. Continuo? Tá gravando. Ah, tava gravando? E o nível tonal, que seria a modulação tonal, que seria esse entendimento do mecanismo da intenção, né? Então, entre esse relaxamento que tem no contato, né, e esse tônus intenso que existe no treinamento físico do ator, eu acho que eu consigo entender muito esse mecanismo da intenção, pensando nessa modulação do tônus do corpo, de como eu navego entre momentos que eu relaxo e me deixo, né, ceder à gravidade, ao espaço, e até esse momento que é essa que é essa que é essa intensidade, né? Então, pegando o Laban, assim, né, que a atenção seria muito mais voltada ao espaço e a intenção ao tônus, eu penso que daí a modulação tonal hoje em dia vem muito assim influenciando a minha prática criativa nessa relação que eu tenho com o engajamento que eu tenho com as informações que me atravessam. Então acho que é um pouco isso que me vem muito contato. Eu pratico até hoje, dou aula lá na Finlândia. Mas eu acho que mais do que dançar o contato, improvisação hoje em dia, eu acho que o contato está em mim, nas informações, nos aprendizados que eu tive e como eu utilizo isso na minha criação do dia a dia. Talvez não tanto relacionado diretamente ao contato improvisação em si, mas o aprendizado que o contato improvisação traz na minha prática criativa. Mais alguma coisa?